Que saudade que eu tava de fazer live com essa galera, gente. Cadê, Elaine, Brasil? Cadê ao vivo? Sempre acontece alguma coisa. A Elaine me cai. Socorro, Brasil. Senhor. Sim. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer a equipe aqui, o time que vai entrar mais uma, que é a Elaine. Porque, gente, o livro Acotar foi incrível e hoje nós vamos falar desse livro maravilhoso. Voltou, Elaine! Cai! Ai, eu não tenho jeito, não. Não tem jeito. Gente, primeiro deixa eu apresentar aqui, fazer bonitinho dessa vez, né? Aqui temos a Carol, a Camila, do canal Primeira Viagem, que é convidada que vocês já viram bastante lives com ela aqui no canal. E ela entrou comigo nesse desafio de ler essa série Acotar, gente, que não é pequena. Sim, ela topou. E de quebra, a gente arrastou a Elaine, que não queria ler Acotar de jeito nenhum. E tá aqui agora com a gente para dar a opinião do que ela achou sobre o livro Acotar. Então sejam bem-vindas, meninas. Jéssica, muito obrigada por mais esse convite, mais essa ideia. Eu sempre topando e depois ficando descabelada com as ideias da Jéssica. E de quebra a gente arrastou a Elaine, que é a fiel escudeira da Jéssica. Eu conheci ela nas lives também, indiretamente. A Elaine é muito legal, já deu várias indicações de livro para mim, para a Jéssica. E a gente acabou pegando ela nessa série aí. Parece que ela tá meio brava com a gente. Vamos ver o que ela vai falar, o que ela tá achando disso tudo. Boa noite, meninas. Obrigada. Mais uma live. Nós estamos aí, né? Firme e forte. Vontade de bater nas duas, né? Porque eu sou difícil de pegar ressaca literária e graças a vocês eu estou, né? Olha só. Gente, eu nem pensava em comprar o livro. Nem pensava, gente. Olha o que vocês fazem comigo. Nem pensava em comprar. O pior eu comprei um box. Eu pensei em comprar esse livro porque eu achava ele muito bonito, essa capa dele aí. Mas ele não sempre é caro e eu não sabia o que eu ia achar, porque quando muita gente gosta, eu fico com aquele medo assim de não gostar, porque eu gosto de ser do contra, meio que eu fujo da hype. E daí o que aconteceu? A Jéssica com essa ideia doida aí pegou todo mundo de jeito. Pegamos. E já que a gente falou da capa, que entrou nesse detalhe, né? Gente, que capa linda mesmo, né? Como a Camila falou, a gente vê as fotos na internet, mas você não tem dimensão quando você pega e você vê esse trabalho aqui, né? Vocês tinham ideia que era tão bonito assim o livro? O difícil é você saber qual deles são mais bonitos, né? É verdade. Sim, e o marcador? Em livraria já, porque... nem tem o marcador. Que chique que ela tá. Gente, eu fiquei apaixonada. E a diagramação do livro? A primeira... Eu já tinha selecionado ele em livraria, já tinha visto que a edição era bem bonita, assim. A capa eu acho muito linda. Sim, sim. É muito gostoso de ler. Muito. A Elaine travou, pelo amor de Deus, volte, Elaine, para a gente continuar nossa live. Assim, o livro 1, para ser sincero, não me encantou muito, não. Eu li na garra. Não, a capa não. A capa eu amei, todos eles. Eu não, sinceramente, não querendo fazer inveja na Camila, sabe? Como eu comprei o box, eu apaixonei mais ainda pelos marcadores. Os marcadores, card. Os cards são muito bonitos, gente. Nossa, eu não sei onde eu coloquei eles, não, mas eles são muito bonitos os cards. Eu vi esses cards, muito legal também, né? São. Eu vou um trabalho de edição muito lindo. Sim, a gente tem que parabenizar a galera, porque ela fez um trabalho muito bacana, porque a gente compra com os olhos, né? A gente compra o que a gente vê, e realmente a arte dos livros estão sensacionais. O combo, assim, do box, com os marcadores, quadrinhos, que eu quero providenciar uns quadrinhos pequenininhos, bem bonitinhos para colocar, porque eu fiquei apaixonada. E os marcadores estão fantásticos, né? Assim, a gente comprou um combo
de carne de queijo caído, né? Eu fiquei, tipo, igual criança com doce. Agora, mas eu acho que isso também é uma característica da Sara e da editora Record Galera? Galera Record Record. Galera. Pois é, porque se você olhar o Príncipe Cruel, o estilo do Príncipe Cruel, do Trono de Vidro, você vê que as capas são bem trabalhadas, né? Sim, É verdade. sim. E agora eu quero tirar uma dúvida com vocês. Existe um boato aí rolando na web dizendo que o livro da galera fedia. Como assim, gente? Tô cheirando as páginas. Alguém consegue me dizer se o livro tá fedendo? O livro fede. As folhas fedem. Não, pelo contrário, dá vontade de ficar cheirando. Fede, não. Sim, tranquilo, né, gente? Tranquilo. O cheiro do livro, né? Sim, existia um boato que a galera falava que os livros da galera fedia. Não, sim. Não, nada a ver. É porque o livro, o formato, o estilo do livro é tão perfeito que o povo teve que arrumar um defeito para inventar, gente. Só pode, porque para mim, nossa, é cheiro de livro. Sim. Porque as folhas é muito gostosas. Muito! A primeira coisa que eu fiz quando chegou o box foi: deixe-me cheirá-lo, porque eu quero saber o que esse povo fala que eu quero. Esses livros, né? Nossa, às vezes eu pego todos eles e fico olhando, babando, porque eles são tão grandes. Eu penso assim: quando que eu vou conseguir ler todos? Porque eu já estou querendo muito saber o que está acontecendo em tudo. E agora lá vem a Elaine para me falar que ficou de ressaca, eu nem sei o que eu vou esperar disso. Sim, eu também tô com medo, porque eu comecei o segundo agora. Graças a você, Cá, gratidão pela ajuda. Nossa, Deus, que felicidade. Muito obrigada mesmo. Mas eu já comecei com medo do segundo. Você já começou a ler o segundo, Cá? Eu já tô torando. Na verdade, eu empaquei, para ser sincero. Porque a Elaine ficou com ressaca quando terminou o segundo, ou a Elaine não terminou? Foi no segundo. Mas você eu terminei o segundo e comecei a ler o terceiro. Gente, a Elaine é The Flash. The Flash. A Elaine, quando ela gosta de uma coisa, ela devora. Ela já, na verdade, fala quantas vezes você já leu os livros. Só pra gente ficar com bastante raiva de você. Gente, isso é calúnia, Jéssica. É calúnia. O que acontece? Eu estava com muito receio dos livros. Eu não fui na onda. Porque eu não gosto de ir na onda porque eu sou muito pé no chão. E eu sou chata. Como eu leio muito, então custa achar algum que me agrade. Eu vi o livro 1 na promoção no Kindle. Eu comprei ele por R$ 9,40 no Kindle. Aí eu vi ele 9,40 e falei assim, 9,40? Então, vou ver se é isso mesmo. Eu li arrastando o primeiro. Tanto é que eu custei chegar no 70%. Agora, em compensação, quando eu cheguei no 70%, foi uma noite. Virei a noite para terminar ele. Aí, já fiquei curiosa no segundo. Mas, assim, eu não comprei o box logo de cara. Eu demorei. Aí, eu tava olhando o Submarino e tudo, vi 109 o box. Falei, nossa, tá barato. Tá atrativo. Aí, na hora, eu mandei mensagem para uma colega minha e perguntei ela se ela podia, né? Aquele jeitinho e tudo, cartão de crédito. Aí, ela comprou para mim. Tanto é que o box, quando chegou no meu trabalho, que eu peço para entregar lá. Eu já cheguei abrindo, cheirando, minha colega só olhou assim, você tá doida? Aí eu li o segundo. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo. Aí eu li o segundo. Aí agora com a G voltando, começou a fazer as lives. Aí eu li de novo o primeiro. Depois que eu terminei o segundo. Mas é porque eu fiquei com ressaca. Eu comecei tanto é que eu parei na 154 do 3. Porque eu não estava conseguindo ir para frente com ele. Aí eu fiquei mais de uma semana. E isso, para mim, ficar mais de uma semana sem ler, é a treva, porque eu só leio. Sim, aí eu comecei a ler de novo. O que eu vou fazer agora com essa informação?
Eu tô travada no segundo. Oh, mas... Nossa, mas antes da gente partir pro segundo, vamos falar do primeiro. Senão a gente vai dar spoiler. Não estamos indo direito nessa live. Sim. Eu quero perguntar para vocês as primeiras impressões, por ordem. Vai primeiro a Camila, depois a Elaine, para a gente não atropelar todo mundo. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Depois que vocês falarem, eu concluo. Porque eu também fui sem expectativa. Eu tinha ouvido muitas pessoas. A realidade eu vi mais pessoas falando bem do que mal, mas era uma porcentagem grande. E aí entra nos temas de grupos, de minorias, né, que reclamam, que sentem algumas coisas nos livros, que eu ainda não encontrei, não cheguei nessa parte para poder falar, mas qual que foi a primeira impressão que vocês tiveram do livro Corte de Espinhos? O que vocês sentiram de entrada, assim? Qual foi o impacto do livro? Vamos lá, posso começar então, Jéssica? Pode. Eu comecei gostando muito da narrativa da Sarah, para falar a verdade, e eu tava mesmo com preconceito. Então eu comecei lendo, pensando o tempo inteiro o quê? Não vou gostar, não vou gostar, não vou gostar. Eu ficava com isso martelando na minha cabeça. Por mais que eu quisesse gostar, mas eu achava que eu não ia gostar. Não sei nem por quê. Eu vi, igual a Jéssica falou, eu vi muito mais gente falando que gostou e que amou e estava desesperado na série do que não gostou. Mas acho que eu vi duas pessoas falando assim. Uma falou que não gostou e parou no primeiro, não ia ler mais. A outra falou, gostei com ressalvas, então leiam o segundo, porque o primeiro talvez você não goste. Daí eu já fiquei com aquilo assim, acho que eu não vou gostar. Eu criei essa ideia na minha cabeça. Porém, eu achei a narrativa dela tão boa, mesmo no começo sendo meio lento, igual a Elaine falou. Eu achei que estava assim, pouca coisa acontecendo, mas o pouco que estava acontecendo já estava me atraindo. Então, eu não li tão rápido o começo, porém eu já estava presa. Eu já estava conseguindo enxergar muito bem tudo. Eu já estava gostando dos personagens e já estava naquela de querer saber o que ia dar. Então, a primeira impressão, assim, acabou me surpreendendo. A cada capítulo eu achava assim, acho que tá meio fraco, mas já estava com o coração apegado ali, já estava gostando cada vez mais. E não fui arrastando o livro, assim, na leitura inteira, não. Eu consegui, assim, tipo, 20% eu já estava bem fisgada, eu acho. E realmente o final, igual a Elaine falou, últimos 30% você voa mesmo, porque você não consegue não saber o que vai acontecer, né? Sim, verdade. Total, Ká. E você, Elaine? Olha, como eu li ele meio arrastado, ele não me chamou muita atenção. Entretanto, eu ler na segunda vez, eu já comecei a pegar certos detalhes que eu não tinha pegado antes. E eu observei que a Sarah ela é muito detalhista nos personagens. Igual quando ela fala sobre a Alice. Eu não tinha nem observado esse detalhe. Na segunda leitura que eu já fui pegando, detalhando, falando. Aí que eu comecei, tipo assim, para você ter ideia, na segunda vez que eu li com mais prazer. Por quê? Eu ligava certos pontos, né? Uhum. Mas assim, ele é muito bem trabalhado, a fantasia flui, né? E por ela ser um pouco detalhista nas cenas, você começa a imaginar as cenas em si, você começa parece que você já está na corte, vendo a situação, presenciando ela de tão cuidadosa nos detalhes que ela é. É muito gostoso de ler. Assim, eu admito, vocês conseguiram fazer eu gostar de acotar. Aê! Verdade, eu fico muito feliz, igual a Ká falou, fez né? Porque eu também fui com muito medo no livro, porque eu falei assim, putz, que desafio, porque são vários livros, é um livro que não tá barato, vamos falar assim, pra gente poder ler todos, né? É um investimento aqui pra audiência mesmo, né, Camila? A gente foi da fé, da coragem mesmo, mas eu tive um impacto na hora que eu li a primeira página, que inclusive eu quero ler para vocês aqui. Eu deixei marcado que eu precisava ler. Porque eu amo escritor que tem essa capacidade de transcrever sensações. Então, como a Elaine falou, eu sentia ela andando na mata, parecia que eu conseguia ouvir os passos dela na neve. Eu conseguia visualizar aquela branco neve.
consegui visualizar ela puxando o arco, parecia que eu tava contando a respiração dela. Que coisa insana, né? E aquela tensão ali, né? Já no começo. Sim, exatamente isso. Então, na verdade, a página 9 já me pegou. Eu falei assim, se essa mulher conseguiu... Eu falei assim, só se ela é muito grande e mexa com princípios, sabe? Que aí é coisas que a gente tem pra nós, né? Mas eu falei, se ela começou o livro desse jeito, dificilmente ela vai cagar no restante. Então eu fui fisgada pela descrição. Gente, eu tenho que você falar da descrição desse livro. Então vamos lá, só um trechinho para vocês sentirem a capacidade da Sarah de escrever detalhes. A floresta tinha se tornado um labirinto de neve e gelo. Eu monitorava os limites dos arbustos havia 1 hora e meu ponto de vantagem na concavidade de um galho de árvore perdera a utilidade. Mais para frente, eu quero pegar a parte do lobo, que é a flecha, lá na página 14. Lá no penúltimo parágrafo, a gente tem: a flecha encontrou o alvo em um dos flancos do lobo. Gente, que escritor me fala que o lobo levou uma flecha bem ali perto do popó, né? E podia jurar que o próprio chão estremeceu. Então aqui, eu não sabia se era por causa do poder do lobo, que a gente já sabia que não era normal, ou se era pelo medo dela de estar ali naquele lugar. Para mim foi um misto de sensações. Não sei se para vocês também foi isso. Mas parecia que estava naquela emoção dela, sabe? Com aquele sentimento de desespero, porque ela sabia que se ela não matasse o lobo ia matar ela, né? Então, foi um misto de sensações. E aqui, o lobo uivou de dor, soltando o pescoço da corça conforme o próprio sangue espirrou na neve, reluzente como rubi. Cara, na hora, eu já tava, tá bom, virei cachorra de você. Virei cachorrinha da Sarah. Por quê? Gente, que descrição. Fora que, não sei se vocês perceberam isso, mas a linguagem da Sarah, ela traz uma mistura de vocabulário. Horas um pouco mais clássico, horas mais chulo, né? Então, ela traz palavras novas pra gente, ela traz umas expressões de ódio, revolta, palavrões, e depois ela traz essa riqueza, tipo rubi, de um misto de informações muito grande. O que vocês acharam disso? Só eu que fiquei louca no Paranauê? Ou vocês também perceberam? Não, eu acho que as descrições realmente são o forte dela, não tem jeito, e a gente consegue mesmo enxergar, e igual a Jéssica falou, parece que a gente está sentindo frio, a tensão, o cheiro, tudo envolvido ali na cena. É por isso que a leitura se torna um pouco lenta em alguns momentos, pelo menos para mim foi, porque assim, a gente não vê tanta ação em alguns momentos, mas em contrapartida a gente consegue enxergar muito bem o que está acontecendo, a ambientação mesmo, então acho que ao mesmo tempo que não flui tão rápido, vamos dizer assim, mas é uma narrativa mais rica. Então, a gente consegue continuar preso mesmo assim, né? Sim, é verdade. Você também concorda, Elaine? Ou você não gostou das descrições do vocabulário que ela trouxe? Não, as descrições de vocabulário enriquecem muita gente, ainda mais quando a gente fica lendo muito livro do Kindle, né? Então, aí, tipo assim, você começa a ficar até mais chata. Porque tem palavras que você não entende, então aí você começa a passar, a compreender, caminhando. Então, assim, as sensações, no começo, para mim, não foi tão forte. Tipo assim, não é que não foi forte. Igual, eu até comentei com a G, né, que a situação dela com a família, eu me senti um pouco no lugar dela, né? Porque eu me pus no lugar dela, que ela tinha que garantir a sobrevivência e tudo. Então, assim, aquilo matando ela, você colocava no lugar. Mas, assim, sim, no começo eu ainda fiquei meio ressabiada. Mas, assim, as sensações mesmo foram pesadas mais depois dos 70%.
Sim, sim. Seja bem-vindo, Vanderlei. Gratidão por estar aqui. Maria também, seja bem-vinda. Gratidão por vocês estarem aqui nos apoiando. Ficamos muito felizes. Obrigada, Sim, meu pai e minha mãe. sim, seus pais são fofos, sempre aqui presente, cara. Parabéns pelos papos. Sempre. Nossa, eles dão maior força. Sim, verdade. Você entrou num ponto bem interessante do livro, porque assim, o livro, a gente percebe como a Sarah cantou o tempo, né? Por quê? Como a Camila conversou, comentou, você comentou, o começo do livro, ele não é para ser rápido. O começo, ele traz pra gente esse tem que ser devagar para contar como que era a vida dela, como que era o sistema familiar dela ali, quem ela era naquele lugar e o que ela fazia para manter-se ali. Então, parece que a gente precisa daqueles detalhes. E a parte que mais me marcou nos primeiros capítulos, não sei, depois vocês me contem quais foram as partes que mais marcaram vocês, mas foi do começo do livro, depois a gente fala depois do livro, que deixou uma marca. Porque para mim foi a parte que ela vai se encontrar com o menino lá, é a parte que ela vai negociar a pele, e a parte que a irmã dela trata ela como, meu Deus, uma serviçal ali, né? Aquela parte para mim foi difícil de engolir. Eu confesso que eu queria matar a irmã dela. E para vocês, como foi? Ô família desgraçada que essa menina tem, né? Pelo amor de Deus. Nossa, a gente passa raiva no começo do livro com eles, porque as irmãs são terríveis, o pai parece ser assim um palerma, porque não se posiciona e fica lá, nem que fosse assim, tudo bem que ele tem um problema de saúde, já não consegue mais prover o sustento da família, mas ele não consegue nem defender a filha que está fazendo isso por eles, né? Não consegue nem se colocar, então, impor um respeito aí com as irmãs que estão tratando ela tão mal, estão sendo tão cruéis já com ela mesmo. Mas eu acho que as partes que me marcaram também, no começo foi a morte do lobo, e ela lá naquele lugar tentando vender a pele, com aquelas moedas, e parece que você enxerga mesmo aquele mercado, aquela coisa assim. É incrível da gente pensar que eu tenho as cenas criadas na minha cabeça como se eu tivesse assistido. Então, sim, como se fosse um filme, né? Muito legal você pensar também ela em casa com aquele lobo, ela que teve que tirar a pele, fazer todo esse serviço, porque nem isso ninguém faria, né? Salgar a carne. Então, além dela ter caçado, ela fez tudo isso depois, ainda tem que enfrentar todo mundo, tem que dividir dinheiro, tem que ver, até pensar em separar a comida para quanto tempo vai durar. Ninguém fazia nada por ela, né? Ninguém fazia nada pela família. Sim. E fora também que, além disso, a irmã dela ainda, tipo assim, tratava ela como cachorro, né? Eu não falo nem acho que nem cachorro. Porque falava que ela andava suja, que ela andava ralé, né? Como se diz, como se fosse culpa dela. Enquanto ela está garantindo a comida para eles, a outra está preocupada com beleza. Então, isso mata qualquer um. Outra cena também que é um resumo, tipo assim, se você quiser resumir o livro do Acotar 1, eu daria assim, relacionamento tóxico. Porque em todo momento ela teve relacionamentos tóxicos, tanto na família como depois da família. E por ela viver nesse meio, ela buscava fuga em um relacionamento que não ia para frente, como se fosse um objeto. Vou lá encontrar com um rapaz, me fugir desse mundo que eu estou nele agora e tudo. E de quebra ainda ouvir a irmã debochando por ela encontrar com esse rapaz. Sim. Sendo que a irmã nem procurava entender, tipo assim, poxa, minha irmã mais nova, agindo dessa forma, tentando cuidar dela, não. Né? Como se diz, jogou ela para os leões e ela que se lasca, né? Verdade. Sim, e você comentou essa parte dela se encontrar com o Isaac lá, né? Que a gente sabia que eu gostei muito, logo no começo, quando teve essa introdução desse relacionamento, por mais que fosse um relacionamento
as pessoas julgavam, né? Porque ele já tinha um compromisso, ele sabia que não ia ficar, ela sabia que eles não iriam ficar juntos, né? Mas eu gostei da Sarah trazer uma protagonista que, de certa forma, se desse ao direito de ter um momento de prazer com alguém que ela não tivesse um compromisso, sabe? Porque ali ela poderia simplesmente ser dela. Então eu achei isso bem audacioso da escritora, né? A gente não vê muitas obras hoje em dia com uma personagem tão decidida assim, né? Eu gostei muito dessa versão da personagem, dessa não preocupação dela no que os outros iriam pensar, porque ela voltava, ela tinha um momento ali de prazer, né, com aquele cara, mas também esse momento que a Camila falou sobre estar lá no mercado, a sensação que eu tinha era que as irmãs dela como se fosse, sabe, gavião em cima da presa, sabe? Que ela estava negociando, elas queriam pegar o dinheiro para gastar. Sendo que a situação delas era extremamente de pobreza, né? Então, é um misto de sentimentos que até no começo dá uma dorzinha no peito. Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Sim. É um relacionamento abusivo, né? Sim. Com certeza. Sim. E eu achei legal, eu já vi a Jéssica até fazendo algumas críticas em alguns livros, assim, em algumas resenhas no canal, sobre mesmo personagens muito puritanas e perfeitas e muito certinhas e tal. E a gente encontra aqui uma personagem, uma protagonista que não. Ela é forte, ela apesar da pouca idade, ela caça, ela provê o sustento da família. E igual a Jéssica falou, ela também se dá o direito de ter um relacionamento e que ela não quer que ninguém se meta. Que é o que acontece mesmo assim, né? As pessoas, as irmãs acabam se metendo e expondo ela até. Mas eu achei legal também. Eu também achei assim corajosa a Sarah nesse livro, logo no começo já colocar assim essa situação pra gente. É diferente do que a gente está acostumado em algumas fantasias, né? Sim. Começa com uma menina muito assim, muito perfeita, muito certinha, e daí depois acaba às vezes até se transformando e às vezes vira uma pessoa totalmente diferente. E aqui não, eu achei legal também esse começo. E um detalhe nesse livro que parece que é uma história mais ou menos em época, né? Sim. Pelas roupas, como que eles falam e tudo. E nesse tipo de época, a mulher não tinha vez. Elas não poderiam agir dessa forma. E tanto é que você vê a posição da Néstia e da Elaine, elas são, como se diz vocês mesmos, são as puritanas, são as certinhas. Tudo bem que a Elaine, eu acho que ela era aquele tipo assim, que é a pessoa neutra. Tanto faz, tanto fez, né? Ela só queria ficar sossegada no cantinho dela. A Néstia era já mais explosiva. E por ela ter rancor com o pai, acabava descontando na Feire. Porque a frustração dela era tão grande que afetava o relacionamento entre ela e Freire. Só que ela protegia a Elaine, né? Então, assim, normalmente é o irmão mais velho que sofre. E nessa história é a inversão. É o mais novo que sofre as consequências de tudo. É verdade. Sim, exatamente. Eu também percebi quando o que eu gostei muito da escrita da Sarah, eu quero saber se vocês também perceberam isso, é que assim, em cada capítulo ela vai construindo. Você não pega o livro, assim, todas as informações de cara. O primeiro capítulo tem uma explicação, o segundo complementa algumas dúvidas que me deixou na primeira, e assim vai respondendo perguntas que ela vai colocando. Eu achei isso sensacional. E quando chegou na parte em que eu descobri que a Frey era a caçula, eu quase infartei. Porque eu jurava que ela era a irmã mais velha. Vocês tiveram essa impressão ou foi só eu? Não, eu também. Eu até cheguei a voltar, não me lembro assim em qual etapa do livro que eu estava, mas assim, tipo, eu estava lendo pensando, mas já foi falado isso? Daí eu procurava alguma informação, não, daí depois chegava essa informação assim de que um exemplo é esse dela ser mais nova, né? Mas eu acho que não era bem essa situação, não estou me lembrando agora. Mas eu percebi também que ela faz isso, ela vai jogando aos poucos algumas informações para a gente montar, né? Até nos mapas depois ali das terras imortais, quando ela está descobrindo lá algumas coisas, eu olhava no mapa que tem no livro para tentar entender, assim, na minha cabeça ficar mais claro um pouco. Sim, também tive e fora que
Você não imaginava como que ela foi tão, como se diz, ela se criou sozinha. Ela não foi criada com apoio de ninguém. Nem a própria mãe dava atenção para ela, né? Então, quando você vai chegando lá, né, no meio para trás, você vai vendo os detalhes, você fica assim, gente, assim, ela já tinha um QI muito grande. Porque ela mesma fala que ela começou a caçar por conta própria porque o pai não fazia nada, né? Então, você já vê que por ela ter tido tanta dificuldade desde a infância, ela vai mostrando que ela não quer se abaixar a ninguém. Sim. Que ela quer ter a própria voz, que ela quer ter a própria decisão, quer ter a própria última palavra. Agora, uma parte também que é muito triste do livro é a parte quando ela fica desejando que as irmãs se casem. Para ela ter a casa e o pai e comida suficiente para elas. Aquela parte também ali é de apertar o coração. Porque ela não queria chotar as irmãs, mas ao mesmo tempo queria que elas tomassem um caminho para ela ter um pouco de paz. Sim. É verdade, nossa. Dá dó. O sonho dela é esse, tipo, ela não deseja muita coisa, ela só quer que as irmãs estejam casadas para eles terem mais sossego, né, assim, para conseguir sustentar o pai. Sim. O começo, assim, na hora que eu comecei a ler, a gente identifica aquela jornada do herói, né, muito forte, na verdade, nesse livro é a jornada da heroína, porque, como vocês comentaram, ela se criou, desenvolveu técnicas de sobrevivência, que depois a gente vai descobrindo isso, né? Porque parece que simplesmente ela estava lá tirando o arco, mas depois esses ganchos que eu falo, a construção de um mundo fantástico, ele é muito difícil. Não, a construção de fantasia não é para qualquer pessoa escrever, porque você precisa sempre estar atenta a esses ganchos. Então a gente vai chegando lá para metade do livro, quando Tamlin tenta saber mais sobre ela, que a gente descobre como que foi para desenvolver a caça, como foi para ela aprender a fazer curativos na mão que depois ela pudesse continuar caçando, né? De uma forma que tivesse com os curativos. Então vai respondendo todas as perguntas que eu me fazia. Fala assim, mas como que ela aprendeu a nadar? Como que ela aprendeu a caçar? Ninguém nasce sabendo isso, né? E pelo que ela falou, o pai era omisso e a mãe também, falecida já, e as irmãs ali totalmente dependentes dela, né? Então você vê essa construção muito bem feita da história fantástica, né? E a parte que eu quero saber de vocês, como foi para vocês quando que ela entrou para o universo fantástico? O que vocês sentiram ali quando ela entrou na corte de espinhos, né? O que vocês sentiram quando ela foi lá para aquele outro universo? Quando que ela saiu da casa do pai? Gente, eu quase chorei naquela parte, desculpa. Eu fiquei emocionada. Como que foi para vocês essa partida? Eu consegui visualizar muito bem, assim, a ida dela, assim, do jeito que ela estava indo no cavalo e tudo mais, né? E a chegar... Para mim, assim, até esse começo é um pouco duvidoso, porque eu ainda não tinha uma imagem tão bem formada, igual eu tenho agora da corte e tudo mais. A Elaine falou que releu já. E eu acho que eu tenho certeza que essa é uma série, eu espero gostar dos próximos, né? Mas que eu tenho vontade de reler, porque eu acho que vai ficar tudo tão mais claro na minha cabeça depois. Vários detalhes, assim, acho que a gente consegue visualizar bem melhor, né? Mas parecia que eu estava entrando junto com ela naquele universo tão diferente, aquela mansão, era tudo tão diferente, tudo tão, assim, surreal do que ela estava acostumado, né? Que assim, ela achava até uma baboseira todas as coisas, ela nem acreditava naquela mesa farta e tudo aquilo que acontecia. Então, assim, totalmente diferente quando ela começa a dar os passeios também, que daí a gente começa a conhecer melhor a corte, é tudo tão lindo, que parece que ela tá em outro mundo mesmo, assim, porque é muito diferente do que ela estava acostumada. Pelo menos para mim, aquela floresta ali onde o vilarejo que eles moravam, a aldeia, eu enxergava tudo muito escuro, assim, muito morto, parece. E na corte já não, a gente enxerga muita vida e tudo muito lindo, né? Sim, verdade. Sim. Agora, pegar um gancho.
pegar um gancho da Camila sobre a releitura. É igual eu falei, eu tinha detalhes no livro que eu não tinha pegado antes. Então, no reler, nas observações, no contato, quando ela teve primeiro com a Alice, então, assim, você começa a ligar. Aí, quando você termina de ler o segundo, e você volta para o primeiro, você vai encaixando os pontos, começando a entender, a visualizar as coisas que você não percebeu, e quando dá o plot no livro, no primeiro, e o grande plot do segundo, você fica assim, cara, tava tudo ali na cara do primeiro e a gente não vê. Agora, quanto a... Por que tem uma entre nós? Por que tem uma entre nós que já sabe tanta coisa e a gente não, Jéssica? É uma tortura, é uma tortura. A Elaine, a gente esquece que a Elaine é muito rápida, ela tá no trem. Não, mas assim, sabe o que me lembrou essa situação dela saindo de casa para salvar a família? Entre aspas, né? A Bela e a Fera. É o mesmo estilo da situação que aconteceu, que quando a Fera pegou o pai da Bela, ela se sacrificou para salvar o pai. E se você vê a situação, é parecida demais com nessa Corte dos Espinhos, no livro 1, né? Então, assim, a sensação que você tem ao mesmo tempo que ela ao mesmo tempo que ela abre mão da família, em contrapartida, foi uma libertação, entendeu? E esse é o maior pecado que a Fairy tem no primeiro. Maior pecado. Maior pecado. Agora, já porque que você aquela falou sensação de libertação, ela confundiu muitas coisas. Sim. Inclusive, só falar a última coisa, Jéssica, aproveitando que a Elaine falou disso, eu já vi algumas pessoas falando até em releitura de Bela e a Fera nesse livro, assim, as pessoas fazendo mesmo uma comparação muito grande da Bela e a Fera com a Corte de Espinhos e Rosas, porque até então também eu não tinha me atentado a isso, mas eu acabei vendo depois que eu li algumas resenhas e o parecer de algumas pessoas, e as pessoas falam mesmo que é como se fosse uma releitura da Bela e a Fera, realmente. E achei muito legal. Que até a Fera tem, né? Se você olhar. Tem, exatamente. Sim, esse detalhe eu não tinha pegado, vocês trouxeram para mim. Acho que eu fiquei tão assim encantada com tudo, porque me confirmem depois vocês, mas é muito difícil achar um livro que me prende desse jeito, principalmente de fantasia. Foi algo assim fora da curva, que mexeu nos meus pódios, né? As duas últimas leituras de fantasia mexeram nos meus pódios. Então, assim, eu fiquei tão fissurada, tipo, eu preciso ler, que é muito difícil de achar, que não consegui pegar essa mensagem aí da Bela e a Fera, e agora vocês falando faz todo sentido. Mas eu preciso... falei com você, né? Eu até falei com você, Jéssica, você é doida, ler os dois livros ao mesmo tempo. Sim. Ainda fazer o sprint ainda, ter que ler devagarzinho com a do sprint. 2 livros. Sim. Que dá para surtar ao mesmo tempo, é muita coragem. Surtar, gente, que assim foi um presente desse ano, porque essas 2 leituras que eu fiz de Acotar e agora da série Desejo da Tracy Wolff, realmente não tinha lido livros de fantasia nessa pegada tão perfeita que você traz aí. Acotar é a história da heroína, né? Tem muito, ela sofre muito. Desejo, ele traz um humor dark com tragédias. É outra pegada. É muito bom também. Mas, voltando para Acotar, eu preciso comentar com vocês que eu odiei essa coisa da Frey ficar toda hora lamentando a comida que ela ia comer, pensando no pai dela. Toda aquela parte que ela quase foge lá. Como que o pai dela ia chegar lá? Tipo, ela tão inteligente, mas ela foi tão burra mesmo, sabe? Que ela saiu e depois a gente, todo mundo tava vendo, né? O que tava acontecendo. Né? Mas me irritou muito esse negócio dela, muito.
Confesso que eu amei e eu quero muito saber se no futuro a gente vai ter um encontro dela com. Esqueci qual aquele ser que ela foi pegar. Siri, não é Siri. Teve o Bog. Suriel. Suriel. Porque parecia que o Suriel e ela tiveram uma identificação ali. Ele não quis fazer mal para ela. Sabe? Parecia que ele sabia de algo, né? Não sei se vocês perceberam. Mas essa parte, ela ficar lamentando, até a comida, tipo, essa fartura e a família morrendo de fome, sabe? E ele, mesmo depois ele falar que a família dela estava sendo assistida, foi algo que me irritou. Assim, eu achei cansativo isso também, dela. Ela não conseguia se conectar com nada, ela queria fugir, mas fugir para quê? Ela era tão infeliz, assim. Ela estava sendo escravizada e maltratada por pessoas que ela amava e que deveriam tratá-la bem e deveriam ser gratos a ela. Então, o tempo inteiro ela queria voltar para aquela vida terrível que ela tinha, pensando no bem-estar deles, apesar dela saber supostamente que eles estavam bem. Mas essa cena do pai aí que ela viu na janela, eu fiquei com muito dó, porque eu acho que ela tinha essa esperança do pai lutar por ela, né? De alguma coisa acontecer, que ela viu todo mundo muito travado quando ela foi levada, né? Então, acho que isso deve ter ficado ali martelando mesmo na cabeça dela, e ela, em algum momento, queria mesmo que eles tentassem resgatá-la. Então, acho que isso daí eu fiquei com dó dessa cena. Mas eu confesso que eu achei cansativo também, ela tão relutante contra tudo ali que ela estava vivendo. Então, vamos lá. Uma passadora de pano, modo on, entrando. Eu sempre sou meio do contra nessas opiniões. Assim, é cansativo? Foi. Mas, entretanto, vamos colocar no lugar dela. A mãe dela, apesar de ser como fala? Não soube cuidar dela, né? Ela sempre soube que das três, ela seria a mais forte. No leito de morte, faz ela prometer para ela cuidar da família. Essa promessa que conduz a Freire o tempo todo. Verdade. O medo de não cumprir essa promessa. Apesar de ser cansativo essa situação. Porque que pedido mais desumano dessa mãe, né? Deus amado. Mas é mãe. Mãe é assim. Ela era forte, né? Sim. Pois é. Então é cansativo. Quanto ao Suriel. Não tem como não gostar dele. Não tem como não gostar dele. Porque ele é um dos coringas, tanto do 1 e do 2. Porque se vocês analisarem, no 1, ele deixou todas as pistas para a situação para frente. Sim, sim. Todas. Ele era o mais claro perante a Freire do que os outros. Oi, Camila? Eu acho que ele foi um divisor de águas para ela, assim, porque ela estava sentindo que ela queria o tempo todo pensar numa forma de ir embora e tal. E daí ele impôs mesmo assim, fique com ele, porque é a única forma, né, de você sobreviver. Fique com o grão senhor. Sim. Isso. Eu não sei se vocês teve essa sensação. Sabe quando... É igual... Vamos um pouco pela atualidade. Matrix está voltando agora. Não tem um horário? Adoro, sou fã. Vou estar lá para assistir. Vou ser uma das primeiras. Sim. Saudade. Vou maratonar. Já estou maratonando, inclusive. Eu tô ferrada, que eu tenho 2 filmes para ir no cinema e cinema não tá barato. Em dezembro, mas tá bom. Mas não tem um oráculo? Dá a sensação que o Suriel é tipo um oráculo. Ele sabe das coisas, mas ele não intromete no fluir do destino. Ele só dá aquela orientação para a pessoa seguir onde tem que ir. Verdade. Cabe a ela se ela segue ou não. Aí, quando ela vai para o contrário, aí você fala assim, no caso, que ela foi o contrário, foi embora. Aí, quando ela volta, ela lembra do que ele falou. Fica perto do grão. E ela mesma fala, eu poderia ter ouvido o Suriel, mas não, foi o contrário. Uhum. Sim. E o ato dela salvar o Suriel, eu acho que fez uma ligação entre os dois, porque
ela deveria poupar a vida e ela se colocou em risco para salvá-lo, né? Então eu sinto que também teremos mais menção dele por uma dívida que gerou ali. Acho que gerou um vínculo entre os dois, assim, né? Alguns seres eu espero que sejam seres preciosos dentro do livro, no sentido de a gente viu muitos féricos sem caráter ali, né? Aproveitadores, pessoas mais para a morte mesmo, sem respeito por outras raças. Mas eu senti algo diferente, algo mais ancião no Suriel, sabe? Algo mais. Uma energia diferente, eu acho que a Sarah passou nesse ser. Não sei se vocês conseguiram também captar isso. Tem outro também que não sei se vocês ficaram assim. A Alice também. Eu gostei da Alice desde o começo. Também. Desde o começo, também simpatizei. Verdade. Você vê ela assim, ela parecia uma mãe para ela. Parecia. E o desenvolvimento da Freire dentro do livro eu achei muito bonito. E aí, já pulando, porque todo meio são detalhes, ela conhecendo a corte primaveril, conhecendo os seres fantásticos ali, né? Que a Sarah foi apresentando um atrás do outro com uma maestria, com uma precisão maravilhosa, né? Então, ela não chegou aparecendo com vários féricos. Primeiro, ela apareceu com o Bog, Suriel, depois aqueles 3 que eu acabei de esqueci o nome, que tentaram matá-la. Na festa, que a gente conhece aí um ser... Rice, né? Maravilhoso, que ela olha para ele e já fala que homem mara, né? Esse, mas já fica com medo ao mesmo tempo. Salva ela, mas gente, nessa parte eu juro que eu fiquei em dúvida, porque a Frey ficou muito assim ligada com ele naquele momento. Parece que ela foi fisgada por ele, né? Mais do que ela foi fisgada pelo Tamlin. O que vocês acharam desse momento? Não tenho nada a declarar, porque eu já tô virando a casaca já, com esses casais desse livro. Pra falar a verdade. Eu acho que tem uma química aí, um assim, negócio diferente, vai. Vou deixar assim minha opinião. Eu não vou aprofundar nesse detalhe, não, sabe? Porque a minha suspeita... Não é que eu sabe, mas antes mesmo de eu começar a ler o 2, eu falei com a Jéssica, tem uma parte do livro que comenta sobre relacionamentos. A forma que ele agiu no último detalhe, que é sobre o parceiro, a forma como terminou, eu falei assim, é ele. A forma como terminou, é ele. E quando você... Eu não falei? Nem eu tava com raiva. Minha defesa, eu nem tinha começado a ler o segundo. Nem tinha. Mas um detalhe que eu queria pegar nessa primeira festa, eu acho... Seria muito legal se tivesse plot twist. Porque tem umas coisas que eles falam sobre as linhagens. Que teve uma época que teve humanos tendo relacionamentos com os féricos. Seria muito interessante, e eu tô falando isso o achismo, tá, gente? Não é porque eu fechei o 2 e comecei o 3, não. Eu tô no achismo ainda. Seria muito interessante se ela descobrisse que a linhagem dela começou lá, nos féricos. Por quê? Na festa, por ela ser humana, ela já sentia a magia no ar. Ela já era induzida a seguir a magia. Sim, tanto é que quando ela sentia, ela falava do cheiro, né? Do cheiro, quando eu começava os tambores e tudo, induzindo, né, o ritual lá que o Tani ia falar, ela queria ir encontrar, parecia que o negócio já estava chamando ela, né? E fora essa conexão que ela não sabia o porquê, que ela teve logo de cara com o Rice. Você entendeu? Então eu acho que seria muito legal se descobrisse que tem uma linhagem feérica na família dela. Ia ser um tapa na cara da mala sem alça da irmã dela, que assim, ia ser sensacional. Aí sim, se tiver isso no quarto livro, eu falei, valeu a pena ler o quarto. Porque o quarto não recebeu boas críticas, não. A Heloísa maquiavélica, não sei não. Sim. Mas, gente, fala que não seria legal se acontecer isso.
faria todo sentido. Sim, é verdade, eu concordo. Essa festa também eu achei hein, essa história aí dessa festa. O que o Tanlin tinha que fazer, eu achei nada a ver. Eu também. Não. Sabe o que eu senti? Mas eu senti um animal na sua forma total primitiva. Eu tava morrendo de medo, porque até então eles não tinham ficado juntos, eu tava lá na maior torcida, né? E eu, assim, só falta eles ficarem juntos agora, nada a ver desse jeito, né? Até ele sim, a hora que ele chega. Sim, a hora que ele morde, eu falei, que animal! Marcando território. Sim, tipo. Não, eu não gostei dessa forma que. Acabou, assim, que daí não ficaram juntos esse dia, né? Porque ia ser péssimo. Eles se controlando, e as mulheres aceitavam aquilo. Faça comigo o que quiser. Ai, toma vergonha na cara. Faça comigo o que quiser aqui. Mas se vocês repararem, os feéricos, eles são muito machistas. Muito, mas muito machistas. E eu vou te falar. Escrever, às vezes me incomoda isso dela colocar macho e fêmea. Eu acho isso tão feio. Sim, eu também. Acho que é mesmo para marcar, talvez uma época, igual a Elaine falou, uma coisa meio de época. E esse machismo presente que eles têm. Inclusive o Tanlin parece que mais para frente ele vai piorando e vai mostrando mais isso pra gente, né? Uhum. Sim, até o final. Eu me senti assim, agora falando do Tanlin, né? Vamos entrar nesse detalhe. Eu me senti um pouco traída, sabe, por ele. De verdade. Eu me senti, porque assim, eu tava gostando dele. Ele ele me fez de trouxa. De verdade. Ele nunca me enganou. Agora é só eu que vou falar, igual você falou com a sociedade eleita. Ele nunca me enganou. Tanto é que tem um detalhe no livro. E se ou às vezes até vocês pegaram. Quando ele tenta convencer a Freire a ficar na casa e tudo, ela mesma questiona. Tanto para ele quanto para o Lúcio, mostrar a verdadeira face deles. Porque até então, ela não caía na lábia deles. Ela só caiu na lábia deles porque ele foi para o ponto fraco dela. Que na hora que ele percebeu que ela nunca cuidaram dela, que ele começou a atacar dessa forma. Sim, ele mudou totalmente. Foi aí que ele conseguiu conquistar ela. Foi aí que ele conquistou ela. Que ele mudou a posição do ataque. Assim, ó. Ele pensa... Eu já tô surtando. Tchau, eu vou parar a live e vou ler tudo de novo. Ai. Mas você fica muito surpreso com a forma que a Sarah trata essa situação, sabe? Falando da forma que os homens tratam as mulheres. No 1 tem situações, no 2 tem situações que, ou seja, que ficou tão mexida na forma que a Freire morreu. No 2 você vai ficar horrorizado com certos detalhes, porque tipo assim, a mulher pro férico, ela só serve para reproduzir. É triste, muito triste. Ele dando spoiler para preparar nosso coração, porque vocês sabem, né? Como eu falei, vem spoiler, né? Preparando o território. Mas essa parte que você falou foi porque quando ela começou a pintar, com o poder que o Tamlin tinha de conseguir transcender as informações passadas, é como se a Freire ela só começou a melhorar e se deixar ser amada, se deixar ser cuidada, quando ela começou a conseguir expressar as dores dela, porque ela não conseguia falar, ela se irritava. Só que quando ela começou a pintar, ela começou a conseguir transcender, assim, expressar de alguma forma a dor que ela tinha sofrido. Então, ela tem aquele momento que ela leva o Tamlin no estúdio, lá na sala, né? Vou colocar como estúdio pra gente, mas era o lugar que ela pintava, que ele começou a falar. Ela faz uma pintura para ele, que foi do momento que eles estiveram lá, do que ela viu de noite. Só que ele pega justo a que marca mais a dor dela, né? Que é a casa. Mas aí que pra você ver, daí você já mostra a essência do Tamlin. Que ele não quis uma coisa viva. Ele queria uma coisa já morta, que poderia manipular do jeito que ele queria. Carol!
A Camila, gente, desculpa. Eu achei que eu tava indo na contramão, porque eu já tô torcendo para outro casal, né? É isso que eu quis dizer aquela hora, porque eu já deixei o Tanlin de lado e já tô apaixonada lá na história dela com... Eu não sei falar o nome dele. Rice. Rice. Eu acho que é... Eu falo Rice, é Rice. Eu falo Rice também, já tentei aprender lá, mas não consegui. Sei lá. Mas, assim, eu gosto muito da ligação que eles têm. E eu comecei a ler o segundo e tá muito mais forte, assim, tá muito mais aflorada. E eu gosto muito do jeito dele, porque do jeito dele ele protege ela, do jeito dele ele já tem assim, um apego muito forte desde muito tempo atrás, né? Então, assim, eu não cheguei, vocês já são bem... Agora, assim, vocês me falando isso, tô chocada. Olha, eu tô bem... Camila, a página que eu falei que não finge o que é na 164. Na hora que ela questiona a verdadeira face dele. É porque eu marquei, a única coisa que eu marquei no Kindle. 164? É no primeiro. Isso. Mas então, eu não peguei tudo isso, não, já. Eu achava que ele era o máximo. Não, então, eu tinha muitas dúvidas, porque não havia um motivo para ele não matar, né? E depois a gente entende que qual que é o nome do cara que morreu? Muito estranho mesmo essa parte, Elaine. Qual que é o nome do cara que ela matou? O Andras. Isso, obrigada. O Andras, a gente descobre mais pra frente que ele se ofereceu para morrer. Ele sabia que ele precisava encontrar uma mulher com as características da Frey para poder quebrar a maldição. Quando chegou nesse ponto que minha ficha caiu, ai, não, Tammy, não faz isso comigo. Não quero o meu pobre coração iludido. Porque eu já estava apaixonada por ele, pelo fato de ele cuidar dela e dar a ela uma vida melhor. Hey, Cássio, seja bem-vindo, gratidão por estar aqui. Então, nessa parte, que na minha ficha caiu que ele foi claro, que ele disse, aí eu fiquei com o meu coração preparando para receber o golpe de cascavel, né? Me preparei ali para receber o golpe. Porque eu senti que existia um intuito atrás da ação dele. E também eu percebia que o Lucian, ele começou a mudar com ela e ele sempre dava algumas pistas assim, ó, deixava algumas coisas para ela pensar. Porque no fim das contas, o Lucian se identificou muito com ela. Vocês eu amo. Dele, sim. O Lucian gosta. Ah, tá. Eu gosto muito dele. Tipo assim, você toma raiva dele. No começo eu tinha raiva. Ele é super sincero, né? Ele não tem dó de falar o que ele pensa. Só que aí, nisso, eu confiava nele. Agora, ele é amigo mesmo, assim, eu sinto uma coisa boa nele agora, gente. Por favor, me fala se vocês não gostam dele. Se eu não tô enxergando direito, já tô com medo. Ai, mas o problema do Lucian é por... Ele é um... Como se diz? Se você analisar friamente, a essência do Lucian é igual à essência da Frey. Por quê? Ele é grato pelo Tanlin. A fidelidade que ele tem com o Tanlin é pela gratidão que ele fez por ele. E, às vezes, essa gratidão cegou ele em muitas ações. Muitas ações mesmo. Ele é fiel, né? Ele é fiel. Até em certas ocasiões que, em vez de ele ter ajudado a Frey, ele optou para ir para o Tanlin. Ele tem uma divergência, ele tenta convencer, né, ele, ao invés dele bater de frente. Isso. Então, isso atrapalha muito ele mesmo. Tanto é que a conexão dele entre a Frey, eu acho que fortaleceu lá na montanha. Na hora que ele viu que ela abriu mão, que ela poderia perder a família na hora de falar o nome dela. Mas vocês sabem quando que eu fiquei, assim, com muita dúvida? Eu falo Tanlin, né? Vocês falam Tanlin, não sei o jeito certo de falar. Mas quando eu duvidei muito dele, foi assim, quando ela começou a descobrir tudo que estava por trás ali da maldição e tal, e ela descobriu que a maldição seria quebrada se ela dissesse que amava ele. Foi aí, então, que eu coloquei em dúvida o que ele falou, porque ele foi até, assim, acompanhou ela até a carruagem e falou no último momento, provavelmente esperando que ela dissesse de volta, e ela não disse.
Foi aí, então, que eu coloquei em questão, falei, será que isso foi verdadeiro ou não? Será que ele foi sincero? Ou realmente, desde o começo, o que ele queria era quebrar essa maldição? Eu fiquei na dúvida nessa parte também. Só que depois, como ele ficou agindo perante as torturas que ela passou, eu já falei que ele forçou a situação para quê? Para ela quebrar a maldição. Foi tudo muito estranho. Foi tudo muito estranho. A hora da carruagem que ele expulsa ela de lá, que ele fala. Eu falei com a Elaine na hora, eu falei assim: eu não senti uma verdade. Foi algo assim, forçado. Eu senti muito forçado. Não era o momento ideal, não era nada ideal ali. Poderia ter feito à noite, né? Sim. Eles tiveram um momento a sós com ele ali, né? Eles tiveram um momento íntimo do casal. E não rolou isso. E nem no momento eu achei. Eu sempre falei dentro do livro que eu achava que a Frey desenvolveu o sentimento. Ela não sabia o que era amor. Ela desenvolveu uma gratidão, porque ninguém tinha cuidado dela. Então ela confundiu os sentimentos, né? E acabou achando que aquilo era amor, sabe? Mas não era. Ela confundiu carência com sentimento. Isso. Depois, no decorrer do livro, que ela volta para salvar o Tamlin, aí sim eu vi que ela amou ele. Ela amou os féricos, mas não de uma forma gratuita, porque ela conviveu com eles, ela conviveu com Lucian, ela conviveu com o Suriel, ela via bondade em alguns seres, ela sabia que existia maldade em algumas coisas, mas nesses seres ela se identificou. Quando ela olhou para aqueles féricos, você vê que ela não olhava para eles com diferença mais, né? Você via que ela tratava todos iguais. Mas eu nunca acreditei no sentimento recíproco dos dois depois desse eu te amo, sabe? Porque teve o lance dos parceiros, e eles sabiam desde o primeiro momento que eles não eram parceiros. E a Frey achava que poderia desenvolver isso com o tempo. Lembra que ela falou? Que talvez não tivesse sido desenvolvido ainda? Então, essa parte me deixou bem... Isso aí começa do 2. Isso é do 2. Sim, é verdade. Já tô trazendo o começo do 2. Já minha cabeça não tá batendo muito bem. Mas vocês acharam isso também? Um detalhe que acontece. A Frey, por ter passado pela pobreza, ela criou uma empatia pelas pessoas. Um dos motivos que ela quis quebrar a maldição foi por causa do sofrimento que ela viu o povo passando, a forma que o palácio era alegre, tudo todo destruído. Quando ela soube da verdadeira situação da Alice com os sobrinhos, entendeu? E isso foi cativando ela. Pois é. Então, assim, juntou tudo. Ela viu ela não viu só a corte primaveril sofrendo. Ela viu as outras cortes sofrendo também. Aquela parte do rapaz perder as asas. Nossa, foi aquela parte horrível. A cabeça. Você entendeu? Então, aquilo já foi mexendo com ela. Tanto que quando ela sabe da maldição, é um dos motivos que ela vai decidir a tentar ajudar. Tanto é que ela fala que às vezes ela nasceu foi para isso. Para ajudar a quebrar a maldição. Mas ela não imaginou os caminhos que ela teve que percorrer. Exatamente. Falando sobre um ponto que eu achei um pouco falho no livro. A gente viu uma dificuldade muito grande da Frey vir com o Tamlin para cá, pro lado da corte. E por mais que a Sarah tenha descrito que ela passou, acho que 4 dias, se eu não me engano, ali procurando a fenda que dava abertura, eu achei que foi muito fácil ela passar, mesmo com uma justificativa, né, da corte ter sido toda invadida. Teve um gatilho lá atrás que ela falou que seres horríveis estavam sendo liberados pela Amaranta. E no que a gente viu para metade do começo do livro, pouco que ela andou na corte, ela encontrou seres horríveis.
E eu achei que essa travessia dela foi muito simples, perto de tudo que ela já tinha passado perto do castelo do Tamlin com tanta proteção. Vocês acharam isso também? Que foi muito fácil para ela chegar lá? Sim. Foi. Mas é aquela, parecia que as coisas estavam induzindo, né? Sim, parecia que estava induzindo, mas tinha muita gente aprisionada lá já, né? O pessoal já estava tudo lá lascado. É. E fora também, tem outro detalhe também que ela ficou horrorizada, que é por isso que ela foi para a montanha, foi com a menina, a humana, quando ela deu o nome errado. Nossa. Que era vizinho da casa dela. Foi aí que ela decidiu, né? De voltar. Foi o gatilho. Falou, peraí, eu tenho que proteger minha família. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí aquela dependência de proteger a família dela que impulsionou ela a ir atrás. Porque foi muito do nada, pegou fogo, né? A casa, todo mundo morreu. E a menina sumiu, né? Não acharam o corpo. Sumiu. Pois é. E nessa parte eu achei até interessante que aquela irmã mais má dela lá, como que é o nome dela? Nesta. Nesta parece até horrível. Eu até gostei dessa mudança um pouco de perfil dela, assim, para mim foi muito inesperado que quem foi atrás da verdade tenha sido ela, no fim das contas, né? Ela que foi atrás da irmã e ela que achou que as coisas não estavam certas e que ninguém estava batendo bem. A magia não pegou nela, né? Então, ela que foi atrás de respostas. Eu achei essa mudança, assim, um pouco brusca. Nessa parte, ela me iludiu. Ela me iludiu. Confesso que eu também fiquei com o coração assim, molinho, porque eu falei assim, será que ela sentiu a falta da irmã e se transformou uma pessoa melhor? Foi isso que eu pensei. Eu achei uma mudança muito brusca para uma personagem que era uma víbora ali no começo, né? Uma coisa bem estranha. Mas eu achei até interessante, e acho que a Fairy também gostou de saber disso, que pelo menos alguém foi atrás dela. Isso acho que reativou nela essa vontade de proteger a família novamente, né? Talvez, não sei se faz sentido isso. Sim, foi. Eu achei também. Assim. O Cassius falou que 10 inscritos no chat versus 8 likes. Então, gente, por favor, deixem seu like no canal. Se você não está inscrito, se inscreva e continue conosco aqui nessa bate-papo. Tá bom, eu tô gostando, pelo menos. E depois que... Cortou, Cá. Também conheço o canal da Cá, que é a Primeira Viagem. Tá aqui na descrição do link. Se inscrevam lá também, que tem bastante conteúdo bacana. Zafon, vários livros muito, muito bons. Vou esperar a Cá voltar aqui. Então foi uma decepção. Foi uma decepção essa parte. Eu achei que até concordo com o que vocês falaram, que todo mundo estava preso já, o caos já tinha acontecido ali. Mas eu achei muito fácil, sabe? Muito fácil tudo se perder. Achei muito fácil ele ser preso. Voltou. Desculpa, gente, deu um bug aqui. Sem problema. Eu achei muito fácil. E até agora eu não consigo me conformar muito com a Amaranta, mas a gente chega lá nessa parte para a gente conversar. O que vocês acharam da Alice? Vocês acharam que ela foi... ela se incentivou a Frey para a morte? Ela sabia o que teria que acontecer com ela? Não, ela não incentivou. Ela, pelo contrário, ela tentou tirar da cabeça dela para não ir. Tanto é que eu vejo a Alice como um papel de mãe para ela. Porque ela tentou, ao mesmo tempo, guiar ela para quebrar a maldição, mas também tentou defender ela, proteger ela. Né? Então, assim, eu vou até tentar me segurar um pouco, senão vou acabar dando um outro escorregada para o 2. Mas... Tô vendo que você o tipo da... Tem alguma coisa por trás da Alice também. Tô pegando aqui. Eu também. Vou sair daqui e já correr para ler o livro 2. Porque é que assim, o que acontece? Do livro 2. Que acontece? Igual o Lúcio. O Lúcio foi o tempo todo próximo a ela, mas na hora que precisou dele, ele não apareceu. Tudo bem, que na primeira vez... vez lá.
Da primeira vez, ele curou ela e tudo lá na montanha. Mas na hora que ela precisou mesmo dele, ele se acovardou. E quando ele se acovardou, a Alice se mostrou. Você entendeu? Então, por isso que eu vejo ela como um papel de mãe para ela. Agora, ô Camila, você ia contar para nós que caiu? Ou você esqueceu? Eu estava falando, acho, para você, para o pessoal que está aqui na live, passar lá no Primeira Viagem, depois que terminar a live. Aí, bem na hora que tudo me sabotou, e eu sumi daqui. Fala aí, fala do seu canal, fala dos seus produtos. Vai lá, agora é o seu momento. Eu também estou no YouTube, não só no canal da Jéssica. Também tem um canal. Ele está andando, respirando por aparelhos, mas continua firme. Minhas postagens estão... Não. Mas estamos firmes. Não vamos deixar ele ir descer, não. Qualquer coisa, a gente junta de novo, pega um livro. Eu aceito até ler aquele livro lá do Crepúsculo, só para conversar com vocês. Eu aceito ler, não fala assim, meu precioso, hein? Eu acho que essa live ainda devia acontecer. Pois é, ainda leio. Qualquer coisa, se você precisar também de algum livro no rumo de fantasia, quiser, eu leio também, te ajudo. Eu estou aqui para ajudar você e a G. Aí, fechamos. Firme e forte. Obrigada, nada. Vocês Agora me motivam a continuar, né, Jéssica? Porque é um trabalho árduo, mas estamos aí. É um trabalho árduo. A gente se anima, daí depois a gente se anima de novo e a gente continua. Sim, por isso, se vocês estão gostando do conteúdo, compartilhe a live para outras pessoas conhecerem, chama a galera para se inscrever, porque a gente faz um esforço muito grande mesmo aqui para criar esse conteúdo para vocês. Eu adoro conversar, né, aqui, mas a gente, assim, por trás das câmeras, a gente tem bastante job para poder. Eu vou meu filho nesse momento, que ninguém me respondeu se está tudo bem. Eu espero que sim, porque os dois foram para casa da avó, porque ele estava impaciente querendo entrar no quarto dele, que eu estou aqui instalada no quarto dele, né, coitado. É igual o Cássio. O Cássio fica pegando no meu pé, ainda mais depois que ele descobriu minha profissão. Que eu sou contadora, né? Sou contadora de história e contadora em contabilidade. E aí eu falo com ele. Aí eu falo com ele assim, não, dinheiro não, meu filho, porque meu dinheiro é igual ping-pong. Ping na conta e depois pong lá para pagar a conta. Mas é por isso que eu gosto de fantasia. Porque fantasia, você viaja, você vai e fica imaginando e tudo. É igual, por exemplo, eu me apaixonei tanto por Acotar que eu já sonhei com cenas. É igual a Saga Lux. Eu sou apaixonada por a Saga Lux. A Lux, antes de eu finalizar, eu já simulei uma situação e sonhei. Então, assim, isso que faz uma boa escrita, sabe? Faz com a gente. E nessa pandemia, a nossa fuga são os livros. Nem futebol eu posso correr mais, porque meu time faz mais raiva do que tudo. Sim. É verdade. Fantasia ajuda muito a gente a dissolver essa realidade que a gente vive. Mas agora que a gente entrou no tema dela voltar, chegou lá, não encontrou nada como ela tinha visto pela última vez, ela encontra vamos dizer assim, a toca, né? Do urso. Ela vai direto para Amaranta e eu achei muito, muito rápido. Confesso que foi flash, foi muito. Aqui a gente vê um aceleramento do tempo, né? A gente estava num tempo mais tranquilo, marcando as estações, vamos dizer assim, e de repente parece que veio uma tempestade e ela já está ali na toca do urso. O que vocês acharam dessa chegada? Qual foi a impressão, a sensação que vocês tiveram da Amaranta? E também vamos falar um pouco dessa omissão do Tamlin, né? Parecia que a corte estava mais preocupada com a Frey do que o próprio Tamlin, né? Então digam as suas opiniões sobre, por gentileza. Vai lá, Elaine, agora que você está aí de primeira no vídeo. Subiu. Bem, eu acho que o que mais marca a chegada dela é o Ator. Acho que é Ator que fala, né? É, o Ator. A presença dele, a forma que ele trata ela, aquilo lá dá um baque no ser.
e fora, que eu achei uma covardia o que acontece na hora que depois fecha o trato, que ele desce a lenha nela. Sim. Né? Então, assim, aí entra outra riqueza da autora, porque ela detalha toda a situação que você consegue sentir a dor do personagem. A gente sofre, hein? Esse Sob a Montanha aí. Nossa! Muito lascado. Foi. E, sim, a Amaranta é o seguinte, é aquelas mulheres que não aceitam não. Aquelas mulheres assim, se não pode ser eu, então não vou deixar ninguém. Não vai ser ninguém. Não vai ser ninguém. Sim. Né? Mostrou mas, aí assim, uma mulher rancorosa que não aceitou não ser amada. Eu achei tudo muito... Nossa, assim. Pode falar, Elaine. E ela ainda é mencionada no segundo, aí, no livro, né? E você vê o rancor dela não é de agora, não é ela ter sido rejeitada pelo Tully, e sim pelas mortes do pai do Tully. Então, às vezes, tem mais coisas ali do que a própria ego dela, sabe? Nossa! E, assim, a personagem, ao mesmo tempo, não teve muita informação sobre a personagem, mas ela, ao mesmo tempo, foi muito bem construída. Ela se mostrou uma pessoa fria, aquelas mulheres poderosas. Você lembra do filme Diabo Veste Prata? Sim. Sim. Ela é estilo aquela mulher arrogante, né? Tanto é que ela não era amada, né? Não conseguia ter... Miranda, Então ela não conseguia as coisas, mas queria ver os outros sofrerem. O prazer dela, já que ela não conseguia o prazer por bem, ela optava o prazer por mal. Principalmente quando ela fala sobre como ela torturou a humana, pensando que era freire. Sim, foi horrível. Você vê e aquele olho dela, gente, que horror. Nossa, nada a ver aquele olho, né? E a menina lá que ela matou como se fosse a Freire, eu achei terrível isso dela ficar lá na parede. A gente imagina, assim, um ambiente muito pesado, muito ruim, né? Aquele povo festando lá, nada a ver, no meio daquela gente ruim. É tudo muito estranho. E ela lá governando aquela caos, né? Aquela catástrofe. A corte. Eu odiei. Sim. Porque eu achei, assim, que quando ela chegasse, o Tanlin visse ela lá, ele ia, sei lá, ia esboçar algum sentimento, tipo, de pavor, que ela estava fazendo lá, já que supostamente ele estava se sacrificando para ela se manter viva, né? Sacrificando a corte inteira. Mas não, ele ficou lá. Todo mundo, no começo eu achei até que ele estava enfeitiçado. Não, estava só agindo friamente. E isso daí, para mim, também não encaixou, não deu certo. Foi muito estranho. E ela fica mexida com isso, tanto é que ela até questiona com Lúcia, né? Porque por a falta de ação do Tully e tudo. E quando e vem aquele baque, quando ela pensa que ela pensou igual você, Camila. Ela pensou que estava enfeitiçado alguma coisa, mas na hora quando o Lucian passa pano pela situação que ele está, vem aquele baque. Aí, você relendo de novo o livro, você observa, o Weiss mostrou mais sentimentos quando ela apareceu na montanha do que o próprio Tully. Foi, verdade. É verdade, a gente percebe que ele fica totalmente assustado, ele demonstra uma apreensão, porque quando que ela fala que encontra o olhar dele no meio da multidão, isso é muito marcante, né? Ela fala que percebe uma preocupação, como se o olhar de espanto dele, né, por ela estar ali. A gente consegue dimensionar, e a gente não vê isso mesmo pelo Tamlin, né? Até a parte que ela leva o couro lá, né, gente? Como a Elaine falou, que surra! Depois ela acorda daquela masmorra destruída. Nossa, ela é tenso. Sim, foi bem terrível, mas confesso muito que eu fiquei super feliz quando eu descobri que o único que tinha postado nela na parte da primeira luta lá, que foi horrível, mas foi ele que apostou nela, desde sabe? Mesmo, né, gente? E aí eu fiquei com a maior dúvida, eu falei, quem que esse cara é? Que bate e assopra. Porque é isso que ele faz, ele bate e assopra.
ele une o útil ao agradável. Por quê? Ele tem uma rincha com o Stanley, não era daquela época, não é por causa daquela época, por causa, né? Tanto é que o Stanley mesmo fala no livro que o pai dele que matou a família do Stanley. Então a rincha já era antiga. Então, para evitar ele começa a cutucar nessas partes. Mas aí você já mostra. Ele apostou na Freire para desafiar a Maranta, para cutucar ela. Dali já mostrava ali que ele estava ali, que qualquer momento que ele tinha era para cutucar ela, para mostrar que ela pode ter o controle de tudo, mas não sobre ele. Eles chamavam ele de vadia da Maranta, né? Mas isso me incomodava, porque desde o começo eu percebia que ele não era fiel a ela. Ele tinha que obedecer e cumprir algumas coisas, mas o tempo todo, assim, já me parecia que ele ia muito contra a maré. E isso daí foi uma prova também. Depois, tudo que ele fez pela Freire, enquanto ela estava presa, se não fosse por ele, ela teria morrido muito antes dos 3 desafios, né? Então... E detalhe, né? Na hora que ela vê o olhar dele, ela pensa que ele ficou assustado por causa do nome errado que ela tinha dado. Ela ficou preocupada por isso. Matou uma pessoa que não era verdadeira. Então, ela falou assim, ele deve pensar que a Maranta vai pensar que ele cobriu ela, mas não era. Sim. E foi o primeiro livro que eu vi que teve a menção de um homem sendo a vadia, né? Várias vezes a gente escutou essa frase, a vadia da Maranta, né? Colocou... É claro que foi uma frase que eu não concordo, né, de ser usada, independente do gênero, né? Uma coisa bem pesada de se colocar para uma pessoa, mas... Sim, muito baixo, assim. Mas a forma que eles colocam, assim, é como se ele fosse a ralé da corte, né? Como se ele tivesse vendido todos os princípios dele ali e da vadia dela. E quando ele apresenta para ela o porquê disso, que é em um dos momentos lá que eles levam ela para limpar o quarto dele, que ele explica para ela o porquê que ele se sujeitava àquilo, né? Por causa da corte dele, você fica, nossa, reflexão aqui, assim, né? O que um rei tem que fazer para deixar o seu povo bem, assim, o melhor possível, né? Não que seja aceitável, né? Mas ele estava tentando fazer melhor, né? Eu sei que a G não gosta, não sei se você gosta, Camila. Agora, um livro que eu queria, se tivesse, eu compraria, era uma versão na visão dele. Que ia ser um livro muito rico. É verdade. Dele contando esse período dele, quando ele ficou preso. O que passava na cabeça até dele, chegar. Né? Isso. Eu acho que seria um livro muito bom. Sim, talvez, até porque a parte que ele perde as asas, ela fala do olhar dele, né? Que ele sente muita tristeza, porque ela tira as asas dele, né? Não, então, ele não perde. Ele evita de usar, ele não gosta de mostrar por causa de descobrir a origem verdadeira dele e põe em risco as asas. Aí ele abre mão de usar ela justamente para proteger ele mesmo. Entendi. Até no final ele mostra as asas, né? Só que daí ele não voa. Eu não sei se ele estava destreinado, o que ele diz lá, né? Alguma coisa assim. Sim. Agora vamos para a parte final, né? Aquela parte que ela já venceu os 3 desafios. Deixa eu fazer um último comentário aqui. Quando eu lembrei muito de vocês, eu queria conversar com vocês. Vocês gostaram daquele desafio, daquele trem lá, tipo uma minhoca? Que eu achei aquilo lá muito estranho. Eu não estava nem conseguindo visualizar aquilo no começo, daquelas trincheiras. Eu pensava assim, gente, eu tenho que conversar com as meninas depois, ver o que elas estão achando disso, que eu estou achando muito viajado. Depois até fui achando que fazia mais sentido, mas no começo eu não estava nem conseguindo visualizar na minha cabeça, assim. Vocês gostaram desse desafio ou vocês acharam assim, muito viajado também? Eu não achei viajado porque eu gosto muito de filmes de fantasia. Então, se você lembrar, tem igual o Harry Potter.
igual Harry Potter. No quarto bom. filme, no Cálice de Fogo. Tem aquela parte que ele desafia o dragão e as águas, as sereias. Então, você já começa a imaginar como é, né? Porque, como se diz, a gente está num reino mágico. Então, imagina como se fosse uma minhoca grande. E ela eu não me atentei à forma que a minhoca morreu na primeira vez que eu li. Eu fui me atentar na segunda vez que eu reli ele. Esse lugar que eles Ela cai e rasga, mais ou menos, né? Ela cai no osso, né? Assim. Ela planta os ossos na lama para induzir a minhoca vir e cair. Sim, entendeu? Sim. Então, assim... No começo eu tive um pouco de dificuldade de entender qual que era nessa parte, por estar tão escuro, ela falar que estava escuro, que ela estava num túnel, que ela pisava ali, que era uma lama que fedia muito. Eu tive um pouco de dificuldade em conseguir me ambientar, sabe? Como que era esse túnel? Como é isso daí que o povo consegue assistir, e eles estão nesse túnel, e Sim. parecia ser um lugar muito grande para eles se deslocarem tanto, né? Só que ao mesmo tempo que era grande, eu não conseguia imaginar ele tão grande. Eu conseguia imaginar ele, tipo, por níveis, sabe? Porque ela falou que tem uma hora que ela tá mais perto do trono da Amaranta e ela olha para ela. Tem uma parte que ela fala que tá num nível que vai reto, que ela encontra a cauda parece que eles abrem magicamente o centro do trono. Chegou? No abrir o trono, aparece que afunda, né? Sim, aí sim. Surge. Algumas coisas eu tive dificuldade de visualizar, mas assim, também é pela minha inexperiência. Vem cá, pela minha inexperiência com fantasia, né? Ah lá, você quer ver você ali na live? Oi! Oi, pessoal, cheguei na live. Que live que a Jéssica fala. Dei o maior trabalho para minha mãe. Oi, seu lindo! Uhum. Você vai ficar aqui com a mamãe agora? Pode ficar aqui, tá? Mas tem que ficar quietinho. Olha o nenê ali, a fotinho do nenê, tá? Não pode mexer aí. Não sai a live. Segura o livro da mamãe. Segura, não pode estragar, tá? É da mamãe. Não é do nenê, da mamãe. Olha lá, olha os meninos conversando. Então, assim, eu tive muita dificuldade nessa parte de entender. Só que, para mim, o segundo desafio, que se não fosse o Lucien ali, o Lucien não, o Rice, ela teria perdido, porque ela não sabia ler. E essa parte, para mim, eu fiquei com muita dó dela, porque todas os pensamentos negativos que ela tinha sobre ela veio à tona, né? Que ela era burra, que ela não sabia ler. Então, esse segundo desafio, psicologicamente, para mim, foi pior, porque eu fiquei com muita pena dela. Dela tentar salvar o Lucien ainda, né? Que ela já tinha tentado ajudar, e ela tá naquela situação de novo. Boa noite. Esse detalhe aí, ele ainda vai aparecer no segundo livro. Mas a autoestima da Frey, ela é muito frágil. Muito frágil. Então, foi ali outra vez que o Rice salva ela. Porque depois desse desafio, ela se afunda mais ainda, né? Na depressão ali na cela. Isso daí por causa desses problemas. Foi um gatilho para ela. Isso que eu ia falar, né? Foi assim, mexeu muito com o psicológico dela mesmo, aquilo ali. Porque não era uma prova física e nem das habilidades dela. Era uma coisa para desestabilizar mesmo. Não pode apertar. E depois, no segundo livro, a gente vê assim, uma coisa tão linda do Ryzen fazer por ela, né? Sobre isso. Que daí, nossa, assim, é muito legal. Depois, na próxima na hora que ele fala isso pra ela, assim, eu fiquei chocada. Eu, assim, ganhou 100% já. Meu coração, o casal. Não, gente. São eles. Sim. Não, tudo bem.
É verdade. E vamos para a parte final, então, ali, onde ela tem que fazer aquele sacrifício. Eu confesso que até agora, por mais que eu saiba que a Amaranta tinha todos os poderes do mundo, todos os granféricos ali, todos os féricos, assistir tudo de camarote e não fazer nada para mim foi algo. Eu entendo que é por causa da maldição, mas porque precisava ser uma humana, só uma humana poderia quebrar a maldição. Só que aquela passividade do povo, sabe, frente à dor deles mesmo, é muito reflexivo para até nós, assim, até onde nós, como sociedade, seres humanos, acabamos aceitando certas coisas e ficamos passivos frente, né? Porque tava ali matando féricos, né? Ela coloca os três ali com um capuz na cabeça, uma tortura psicológica para ela, né? Vendo o olhar, um chora e pede piedade, coitada. A outra canta, para mim foi um canto bonito, assim, sabe? Um canto meio libertador, de força, assim, para encarar a morte. É uma oração para ela. Sim. E o terceiro, que foi o Tumblr, né? Não preciso nem falar, né, gente? Que aquilo para ela. Eu tava com dó era dele já nesse momento, porque eu já tava assim, matou, porque ele não fez nada de útil mesmo. Tava na corte. Vai embora, passa dessa para outra. Já deu. Já tava nesse ritmo. Antes de chegar no livro 2, então. No livro 2 que o negócio piora. Você quer matar ele. Essa parte é a que mais vai cobrar da Freya, porque ela já não gostava de matar. Ela matava para a sobrevivência. E parece, olha só para você ver, os 3 desafios foi um gatilho para ela. Foi. O gatilho da caça, onde ela caçava só para sobreviver, e ela virou a presa da minhoca, então ela tinha que matar a minhoca para sair viva dali. A leitura, que ela não sabia, que era analfabeta. E a pior, que é a morte. Então, no primeiro, ele não queria se sacrificar. Ele sabia que ia libertar o povo se ela conseguisse, mas ele não estava pensando no povo, ele estava pensando nele. A segunda, ela já estava pensando no bem maior. Tanto que por isso ela aceitou a morte, tanto é que ela não mostra rancor quando olha para Freya. Ela quase só falta suplicar, falar, me liberta disso. Porque ela já não estava aguentando mais o sofrimento que ela estava passando. Agora, o terceiro, eu fui meio trollada. Meio trollada, mais ou menos. Por quê? Na primeira vez que eu li, eu não me atentei muito a esse detalhe. No segundo, quando eu li com calma e tudo, eu já fui meio trollada. Por quê? Ela olha para o trono e vê o Tani sério e não tá o Rice. Eu pensei que o Tani era o Rice enfeitiçado. No final, não era. Né? Entendi. Então, ali, igual, por exemplo, você vê ele mesmo não suplicou pela vida dele. Sim. Porque ele sabia que ela ia perceber que ela não teria coragem de matar. Né? Porque o coração dele não estava ali. Depois que a ficha dela caiu. Sim. Aí, sim, como a Amaranta não sabe a derrota, apela, né? Sim, apela para quase matar. Eu achei sensacional o plot, né? Que ela tá ali praticamente morta depois da surra que a Amaranta dá nela. E ela fala sobre o enigma, né? O enigma. Então ela dá a resposta, assim, no segundo para pós-mortem, né? Que a gente fala, ela realmente salva o povo, é liberto, né? E ao invés do Tamlin ficar lá zelando, a gente vê quem? Ela vendo pelos olhos do Rise, né? Porque o Tamlin... E o desespero dele. O que ele quis fazer foi matar a Amaranta. Tipo, tava cansada ele daquela mulher. Ele quis matar por causa do orgulho, né? O orgulho dele estava ferido. Sim, ele foi lá, despedaçou. E nessa parte eu não me conformo, que foi muito rápido.
Gostaria que ela tivesse sofrido mais por toda a maldade que ela fez durante tantos anos, né? Como que o livro traz pra gente. E depois, sim, sentido ele sofrer ali, que ele volta, ele sofre, né? Você vê que ele realmente sentiu alguma coisa ali. E o desfecho final, que é a transformação dela, que eu achei sensacional. Fiquei muito feliz. A gente sabia que ela não iria morrer, né? Que tem mais outros livros, né? Mas a gente não sabia o que esperar. Mas tem um detalhe nessa morte dela, não sei se vocês observaram. Quem salva ela realmente não é os grão-féricos. É o Rice. Porque ele vai lá e dá salvou ela. A primeira fagulha? O laço dele. Não percebi, então. Tanto é que o laço dele que salvou. Enxergado pelos olhos dele? Ela enxergou, não. Tanto é que quando ela fala que tá morta, que ela já tá aceitando a morte, porém ela vê uma linha. E ela se apega àquela linha. Ela não, ela sente que é o lar dela. Você não prestou atenção nisso? Elaine, eu vou ter que ler de novo. Sério? Eu lembro disso, mas sim, eu lembro dela falando que ela vê uma linha e só que depois quando ela pega na linha, ela começa a ver pelo Rice. Quando ela pega na linha, ela começa a ver a situação por ele. Porque ela fala, só que ela pensa. Eu não estou vendo, eu estou vendo através dos olhos dele. Só que eu percebi, mas eu não fiz a ligação. Agora que você está falando que eu fiz a ligação. É por causa. Eles fazem. Aí até então ela pensa que é por causa do acordo que eles fizeram, que ela tem a tatuagem e tudo. Então ela se liga nesse laço e observa através dele a situação toda acontecendo. Se não fosse o laço, ela tinha morrido, porque o espírito teria seguido. Aí ela se agarra no laço e nisso o Rice começa a tomar iniciativa para dar um pouco do poder para segurar ela para não morrer. E os grão-féricos fazem o seguinte, os demais. Entendi. Gente, reler o livro vale a pena demais. Você pega muito detalhe que você não... Tá. Eu não pareço normal, por fazer rápido, isso, mas... assim, porque eu tava naquela ânsia de descobrir tudo, que daí parece que você lê correndo, assim, para descobrir o que vai dar, né? Então, para saber o que está acontecendo. Sim, é a mesma coisa. Eu também fiz isso, Carl. Queria saber o que ia acontecer, principalmente na parte que ela é capturada lá, que ela vai, né? A parte das luas, a parte do Rice. Confesso que, assim, fiquei incomodada com o fato dele usá-la. Tem dois lados, né? O lado dele conseguir arrumá-la e tirá-la do quarto para ela estar num ambiente melhor do que ela estava na masmorra presa. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostei dele colocá-la praticamente nua ali, sabe? Isso me incomodou. Dela ficar dançando para ele lá, sabe? Meia B. Eu tenho raiva dele nesses momentos ainda, sabe? Sim. Porque, assim, eu tava achando terrível. Depois ele até explicou que ele queria mesmo provocar alguma reação no Tanlin, né? Então, sim. assim, fez e provocar ela também, porque se ela ficasse na prisão, ela ia afundar na depressão, porque ela já estava a caminho da depressão. Ela já estava começando a entregar os pontos psicologicamente. Então, ele fez isso justamente para, nem que fosse o ódio, para dar um gás para ela fazer alguma coisa. Sim, a Elaine está aqui, apesar da gente já estar gostando mais do Rice do que do Tamlin no final, que a gente fica meio, ué, o que aconteceu aqui depois do amor todo declarado, né? Mas ela passa quando ela não veio para mim lá no privado. Gê, calma, Gê, calma. Mas é porque você vê... É porque que acontece? Você vê que o sentimento entre eles foi pela carência de ambos. Sim, mas eu fiquei com raiva do Rice porque, assim, ele deixava a Fé bêbada e eu acho assim, se fosse uma coisa dela consciente, seria de um jeito, eu aceitaria. Mas ela está ali alterada, se expondo assim em frente a toda a corte, aí eu não gostei, sabe? Eu acho que
Mas aí é que tá. Ele deixava ela bêbada justamente para esquecer das coisas que ela ia presenciar durante a noite. Ia deixar ela mais traumatizada. Entendeu? Até o momento, assim, eu enxergo ele ainda como um pseudo-vilão, talvez. Pode ser, com certeza. Não tem um motivo, né? Ele eu não entendo muito bem esse termo. Vocês devem conhecer melhor. Ele poderia considerar um anti-herói? É mais ou menos a forma como eu enxergo ele. Mas, assim, eu vejo coisas boas nele, apesar disso. Apesar de tudo. A G congelou ou só foi pra mim? Acho que congelou. Acho que caiu. Voltou. Caiu, voltou, meu Deus. Voltou? Voltou, você congelou. Pode falar, Cássia, estava falando. A gente estava falando aqui, eu estava tentando achar um termo, né? A Elaine falou talvez que o Ryzen seja um anti-herói. Anti-herói. Eu falei que eu ainda enxergo ele dessa forma, como uma pessoa, assim, talvez um pseudo-vilão, alguma coisa assim, que está mostrando algumas coisas boas que existem nele. Ainda estou nesse ângulo de visão, até o momento. Mas no segundo livro isso ainda fica mais forte, assim, eu tô com ranço já do Tanlin e da galera dele ali, por isso que eu falei que eu tô virando a casaca, porque ele tá mostrando pontos fortes, assim, que a gente tá conseguindo enxergar que já vem de longe, pelo menos para mim. Então, acho que até por isso que a Elaine gostou tanto de reler o primeiro depois do segundo, porque eu acho que muita coisa vai se encaixar. Isso, você vai vendo que as coisas que acontecem no segundo já estava explícito no primeiro. Porém, a gente não observa com os outros olhos, né? E isso, assim, só me mostra mais ainda o quanto que essa autora é genial, porque a gente vê isso em grandes autores. Autores que escrevem já pensando em amarrar o outro ponto. Isso, muito bem amarrado. Então, isso daí é coisa de gênio, gente. Tem que admitir. Agora, no 2, ao mesmo tempo você ama o Rice e odeia ele. Porque tem hora que dá vontade também de matar ele. Olha lá. Porque ele é jogador. Ele é jogador, gente. Ele é jogador. Ele joga o tempo todo. Ele joga para ter 2 resultados. Um bom e um ruim. Se cair o ruim, ele já sabe a contrapartida onde vai tirar o melhor do ruim, entendeu? Gente, daqui a pouco acho que eu vou ter que ir encerrando aqui a minha participação. Que meu filho já está dando a quota máxima de aguentar acordado. Sim, já vamos encerrar, então, Cá. Vai encerrar. Vamos deixar o 2 para a gente conversar na próxima live que a gente for fazer. Aqui a gente vira a noite, né? Viramos, porque o papo é bom. Sim. Mas então, que vocês aprovaram? Está aprovado o livro 1 de Acotar? Super. Tá, porque eu comprei o box, né? Acabou que eu comprei o box. Acabou que todo mundo quebrou a cara e todo mundo aprovou. Sim, aprovadíssimo. Tanto a escrita, tudo. Eu encontrei nesse livro de fantasia todos os elementos que eu gosto. Tudo na pitada certa. Então, para mim, é nota 4 de 5. Vamos lá. Porque eu acho que ainda poderia desenvolver melhor a parte da Amaranta, a parte que me incomodou dela voltar para o mundo encantado, que foi tão difícil dela entrar na primeira vez, que ela desmaiou e tudo mais. Então, dou 4 de 5. Teria umas coisinhas que eu melhoraria, mas o livro é excelente. Excelente. Muito melhor do que muitos. E aí, a nota de vocês? Digam. Eu também. Eu acho que eu coloquei no Scooby, acho que eu dei 4 também. Ou 4,5, eu acho que foi 4. Mas, assim, eu não leio tanta fantasia, mas das que eu li, acho que foi a que eu mais gostei. Então, assim, tá lá em cima, eu consegui enxergar tudo muito bem, achei a construção dos personagens muito boa, descrições muito boas. Então, não só tem os elementos fantásticos ali, todo um mundo diferente que ela criou, mas também a construção que ela faz ao longo da história, e agora cada vez mais parece que está me mostrando isso com mais força. Eu gostei muito, assim, eu acho que ela é uma autora muito boa e que a história é muito bem contada. Então, concordo com a Jéssica, tem alguns pontos para a gente levantar que eu acredito que vão ser melhorados ao longo aí da série, pelo que eu já escutei falar,
Mas, de um modo geral, eu gostei demais, assim, muito pouca coisa, assim, para levantar que eu fiquei um pouco contrariada, então eu adorei. Essa porta de entrada aí para a saga foi boa demais, na minha opinião. Eu também dou 4, mas por causa, assim, eu gostei do enredo, do desenvolvimento da personagem, porque você vê o crescimento todo por ela, né? A autora consegue passar as sensações dela pra gente, né? Que a gente fica desde o começo torcendo para que ela saia, né, das dificuldades. Eu não dou 5 porque eu achei ele devagar no começo. Realmente. Eu mesma falei para a G que eu só continuei a leitura por causa dela. Porque senão eu também não tinha continuado, não. Eu tinha largado. Mas valeu a pena, valeu a pena persistir. Valeu. A Jéssica nos convenceu e estamos aí, vamos continuar e firmes e fortes. Eu também achei que valeu muito a pena nosso investimento, nosso tempo e tudo mais. Sim, verdade. Bom, gente, vamos finalizar a live por aqui. Uma live muito gostosa. Sempre muito bom conversar com vocês. Duas parceironas aqui no canal, que a gente, se deixar, a gente passa horas aqui discutindo sobre livros. Quero agradecer a Elaine por topar participar dessa live. Você também, Camila, muito obrigada por topar. A gente sabe que você tem aí a rotina do seu pacotinho. Obrigada por conseguir encaixar. Vamos correr lá. Mas deu tudo certo, ele ficou bem. Que bom. Foi uma delícia, meninas, conversar com vocês. Eu lia pensando o que vocês acharam em alguns momentos. Eu sabia que a Elaine também comprou a ideia e estava lendo com a gente. Então, assim, eu estava louca por essa conversa. Se eu não participasse, com certeza eu ia assistir o que vocês iam falar também sobre o livro, porque eu estava louca para saber. E a gente adora falar de livro, do que achou, do que vai vir, supor coisas. Então, assim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, que eu acho que promete muito ainda pra gente. Muito obrigada, Jéssica, pelo convite, pela abertura aqui no canal. Fico muito feliz sempre de passar por aqui. Fala do seu canal, Camila, antes de você ir. Divulga o seu canal. Elaine, eu quero te agradecer também, porque você está sempre com a gente, viu? Foi um prazer conhecer a Elaine pessoalmente, de mentira, né? Aqui virtualmente. Eu só conversava escrito com ela. Gente, eu tenho um canal também no YouTube, quem sabe a gente se reúne lá qualquer dia. O canal é Primeira Viagem, então quem puder passar por lá, espero que vocês gostem. Tem resenhas, alguns vlogs com o Nenê, tem lives com a Jéssica por todo canto, tem indicação de listas e tags literários, enfim. Então, se vocês puderem passar por lá para conhecer, se inscreverem para dar um apoio, espero que vocês gostem e continuem por lá também. Podemos fazer a conversa do segundo livro por lá. Sim, pensei nisso também. Vai ser muito bom. A gente leva. Dá pra falar. Sim. Meninas, obrigada pelo convite. Prazer conhecer você, Camila. Sempre muito atenciosa, porque eu sei que eu sou chata quando eu começo a indicar livros. Eu deixo a G doida. Já coloquei ela também em Curadas. Eu já tô lendo uma indicação sua, já tô adorando. Vamos ver se vou gostar até o final, depois eu te conto. Você vai amar ele. Você vai amar ele. Vocês são lindos. E, né, gente, curtem Biblioteca de Bolso no Instagram. Camila também tem o Instagram, né? Qual é o Instagram seu, Camila? Eu não sou muito boa de cabeça. Mas no Instagram é meio capenga, então eu não divulgo tanto ele. A Jéssica é mais forte por lá. Eu não dou muita atenção para as pessoas, sou falha ainda nisso, preciso melhorar, mas eu não estou dando conta de tudo, mas uma hora vai encaixar, gente, se Deus quiser. Sim. Siga a Biblioteca de Bolso também, né? Que ela sempre está divulgando os livros. Tem a parceria com a VEC, tem os surtos dela com Desejo, né? Sim. Então, assim, falando vários tipos de livros. E obrigada por tudo, gente. Eu gosto demais de conversar com vocês. Igualmente. Obrigada, da companhia. Obrigada, Gé. Obrigada a todo mundo que participou da live. E desculpa a capa de cortar. E nos vemos em breve, né? Quem pode falar agora, cara, também. Não, eu estava agradecendo o pessoal também e mandando um beijo aqui. Boa noite para todos. Beijo, gente. Bom descanso. Gratidão por estar com a gente até agora. E até o próximo bate-papo, que é em breve. Beijão. Tchau. Beijo, gente. Com Deus. Boa noite. Boa noite.